Yeah. Já dá pra dizer que a nossa SAF é a melhor do Brasil? Pô, muito bem colocado isso aí. Visto o que está acontecendo com o Cruzeiro e Botafogo, Vinícius Aragão. Foi Vinícius, até um ponto da conversa que a gente estava tendo ontem, A gente trocou uma ideia ontem também. Eu, o Marques, o Daniel, um grande amigo nosso, e o Enio, a gente estava falando sobre isso. Cara, das SAFs que estão aí hoje, né, as que a gente tem conhecimento, a do Cruzeiro, vai me relembrando aí, Botafogo, a do Bahia, Vasco. a do Botafogo e a do Vasco. Isso. Dessas 4 SAFs, cara, me parece que sim, pelo menos é a opinião da grande maioria das pessoas que a gente conversa. A SAF, por quê? Simplesmente porque a SAF do Vasco é de um grupo de investimento forte, obviamente, mas que o Vasco é o principal clube desse grupo. E isso faz toda a diferença. Quando você traz essa história aí... flagship, né? Isso, flagship. Quando você traz essa história aí do Botafogo, por exemplo, o John Textor, que é o primeiro que é uma pessoa só, né? Um mandatário só, tudo bem, isso não quer dizer que é insucesso ou que é ruim. Pô, mas o cara é o mesmo dono do Lyon, é isso? É. Ah, pô, mas o Botafogo tem mais história que o Lyon. Pô, o Lyon tem 7 ou 8 títulos nacionais. Com o Juninho, passagem, que é com o jogador do Vasco. Mas tudo bem. Mas tem 7 ou 8 títulos nacionais. Pô, o Botafogo, você tem um título nacional, correto? Sim. Talvez tenha o Antônio Gomes Pedrosa, não sei o quê, Roberto Gomes. O Botafogo, eu acho que tem um título antes da década de 70 aí, que depois foi considerado título, né? Me parece que sim, cara. A SAF do Vasco, por conta do Vasco ser o clube de ponta dessas 68, tá? Então beleza, o Botafogo tem 2 títulos brasileiros, um em 68 95. E um em 95. Pô, o Lyon, se você for comparar... Ah, mas o futebol... Tá, o Lyon é um time que tem uma representatividade maior que a do Botafogo. Pode não ter no passado, mas pô, de, sei lá, 30 anos pra cá tem. Concorda, não? Concordo, claro. Então, o Vasco não, cara. A SAF do Vasco é SAF de mais quem? Do Gênova da Itália? Pô, o Gênova é um clube de fila de trás da Itália. Então, Vinícius, eu acho que sim, cara. Das SAFs que se apresentam hoje aí, a do Vasco me parece ser a mais estruturada, me parece ser a SAF... O grupo mais encorpado, né? Grupo encorpado, que usa mais a estratégia. Pô, cara, o Vasco irritou muito a gente aqui no início. A gente tem lives aí que estão gravadas, que a gente reclamava muito. Pô, mas o cara não se mexe. Um mês após terminar a Série B, o Vasco não tinha contratação nenhuma e tal, né? Lembra disso? Que a gente fez uma live aqui reclamando disso. Mas tu vê que os caras mostraram pra gente que dentro de um cronograma de trabalho, de uma estratégia, eles acertaram, tá? A prova tá aí, né? Contra números, não há argumentos, né, Marques? E aí, sem dúvida, cara, porque além de a gente falar de um grupo mais encorpado, eu acho que quando a gente fala o modelo mesmo de negócio, a metodologia de trabalho e principalmente as perspectivas que se tem e as expectativas que se criam com o Vasco enquanto produto mesmo, são muito abrangentes, né, cara? E aí, até aproveitando esse ensejo, a gente tá falando da qualificação da SAF do Vasco com relação aos demais, isso se reflete não só no resultado dentro de campo, em performance, mas também se reflete agora, nos últimos dias, saiu uma notícia dos investidores árabes que estão querendo lá colar na galera da 777. Isso. Que tem um pensamento. E aí é um debate nosso que a gente vinha tendo, que vale a pena também vocês terem a opinião de vocês. A gente vinha falando muito sobre como que um clube americano, né, seja América do Norte ou América do Sul, como que um clube americano ganha uma projeção numa Europa que é a coqueluche, né, do futebol mundial, né? Então a gente teve o rival, por exemplo, a gente até usou o rival como exemplo em 2019, em que ele teve uma disparidade muito grande dos outros e que ainda assim nem conseguiu fazê-lo ser protagonista, né? A ponto deles terem perdido, por exemplo, o Jorge Jesus para um time de terceira, quarta prateleira da Europa, de não conseguirem emplacar internacionalmente todas as pretensões que eles tinham, e isso se percebeu que talvez o fluxo de internacionalização possa estar equivocado e que um caminho bem promissor possa ser esse, dele ser um caminho inverso, da gente ficar tentando buscar estreitar com a Europa, estar cada vez mais presente, talvez seja o contrário, a gente daqui fazer com que a Europa perceba a gente
e que a gente chegue até lá já devidamente chancelado. Já... De uma outra forma. De uma outra forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, desses árabes lá interessados em colar a galera da 777, cara, por que não? Pegando o Vasco, que é um flagship, uma SAF flagship, por que não pegar o Vasco para fazer do Vasco esse clube, esse modelo lá fora, internacionalizá-lo ainda mais, né? Não, até porque foi até um outro exemplo que o Daniel usou ontem na nossa conversa que a gente teve, que o Brasil é um dos 5 maiores, é uma das 5 maiores populações mundiais, né? Se você pegar aí, tem Estados Unidos, Isso. tem a Índia, tem a China, Indonésia. tem a Indonésia e tem o Brasil. Isso. Ok? Isso. E dessas 5 maiores populações mundiais, o Brasil é o único dos países em que o futebol é o esporte principal. Porque nos Estados Unidos o principal futebol americano é o beisebol, aí você vai para a China, para a Índia, por mais que tenham futebol difundido, porra, os caras não têm representatividade nenhuma. Caraca, aonde tem aí para se investir e ganhar dinheiro? O Brasil, pô. E o Vasco tá entre as 3 maiores torcidas do Brasil, os caras mapeiam isso. A 777 é uma empresa americana. Então, cara, eu acho que vem muita coisa boa por aí. Ó, o Lucas colocou uma coisa importante também. Creio que a melhor melhoria da SAF pro Vasco foi ter tirado a política nojenta que sempre esteve lá dentro. Só de saber que talvez não tenhamos mais aquelas eleições vergonhosas, isso é condição... Eu acho, Lucas, que só o fato da gente não falar mais de política do Vasco significa que a gente está ficando curado desse negócio, né? Tanto é que a gente está hoje, né, março, a gente não parece, mas a gente está agora há 6, 7 meses da eleição. A gente estando há 6, 7 meses, a gente ainda vê uma eleição ainda bem fria ali, os movimentos ainda bem incipientes. Por quê? Porque quem tiver na próxima presidência sabe que o poder é muito menor, que você precisa se submeter à SAF, que apesar da SAF só ter ingerência sobre o futebol, a gente sabe que... O futebol é 90% do clube. É 90% do clube. E eu acho que o grande papel, e aí fica um pouco também aqui da minha opinião, e que inclusive a gente falou bastante com o Emerson quando ele esteve aqui, eu acho que a presidência, né, do Vasco Associativo, né, dos 30%, eu acho que o grande dever de casa deles é impulsionar os esportes amadores, os esportes olímpicos, o estádio de São Januário, acho que aí jamais a 4 mãos com a SAF, mas o São Januário, todas as estruturas físicas do Vasco, seja São Januário, seja Calabouço, seja a sede da Lagoa. Então, ao meu ver, por exemplo, eu sempre fui da opinião de que se tivesse que em algum momento abrir mão, que se abrisse mão do Calabouço, que para mim hoje é o mais subutilizado, que para mim é o que menos agrega para todas as estruturas que o clube tem, eu acho que a sede náutica da Lagoa, ela tem uma importância pela localização, é um lugar estratégico, é um lugar que forma opinião, então para mim a gente tem que pensar em melhorar cada vez mais a sede náutica da Lagoa. São Januário a gente não precisa nem dizer que realmente ainda deixa muito a desejar, né, cara? Então ontem a gente estava até conversando que talvez o Vasco, a SAF esteja olhando e falando assim, cara, não vou mexer em São Januário agora, deixa como tá, deixa aquela manutenção mal feita como tá agora, que não é agora que eu vou mexer. Eu vou mexer daqui 1 mês lá, daqui 2 meses, e realmente a gente aflito acha que nada está sendo feito, mas pode ser que haja um cronograma, né, para acontecer em São Januário. Como a gente reclamou do cronograma de contratações, a gente pode estar equivocado com essa questão também. Este recado é para você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobmar. Vem sem medo.